Eu vou dar a luzinha para iluminar agora. Ele é iluminado agora? O André precisa que eu não coloque para não pegar. Olha lá. Iluminado. Tô de boa hoje, tá? Escreve cada dia é um, né? Cada dia é uma coisa. Cada dia é um. Pessoal, só pra gente passar uma pincelada aqui na apostila e pra não esquecer de nada, depois vocês me cobram pra eu passar esse arquivo pra vocês, tá? Então, vamos lá, vamos organizar essa bagunça aqui. Então, o primeiro trato seria o tutoramento, né? Da muda em si, à medida que ela for crescendo, aí eu sugeri aquela forma de fazer com ráfia. Sai mais barato, é mais prático. Amarrar a ráfia no último fio e amarrar no pezinho da muda, e à medida que o brotinho for crescendo, eu vou enrolando na fita de ráfia, né? Em relação ao tutoramento de muda, isso. Em relação ao tutoramento dos ramos de produção, por isso que a importância do primeiro fio de arame a no mínimo 25 centímetros, né? Começou a brotar, já prende ele ali com a alceadeira, né? A gente usou a alceadeira aqui, né? Usamos, né? Então o primeiro tutoramento, o primeiro trato seria esse, né? O que você falou? Você usou o quê? Alceadeira. Ah, sim, o grampeador? É aquele grampeador com a fita, Sim. né? Outra coisa que a gente até agora não falou nada é desfranqueamento. O que é isso? Principalmente quando faz a muda no campo e você cobre com terra. Então daí o que acontece? Sai raiz no enxerto. E se você deixar, ocorre um franqueamento do pé. O que acontece? O enxerto enraiza, aí vai na terra e vai perder a função do porta-enxerto, que é importantíssima, que vocês já sabem. Se eu estou usando aquele porta-enxerto, é prevenir principalmente contra a filoxera, que o porta-enxerto tem resistência à filoxera e as outras ou tem pouca resistência ou não tem resistência nenhuma. Então franquear um pé é muito ruim. Então, entenderam o que é franquear o pé? Formar raiz no enxerto. É um franqueamento que chama. Às vezes a gente faz isso de propósito. Muda de viver também franquia. Sim. Então tem que prestar atenção nisso. Porque se eu usei aquele porta-enxerto, é o porta-enxerto que tem que formar o sistema radicular. Então, principalmente quando você amontou a terra, isso acontece muito. Então, a gente tem que fazer o desfranqueamento. O que é isso? Num dia claro como esse, com o canivete super afiado e desinfetado, você vai tirar aquelas raízes do enxerto e, obrigatoriamente, pincelar uma pasta ali, porque está muito próximo ao solo. É uma cicatriz com uma grande possibilidade de infecção. Então, dia claro, jamais fazer isso em dias úmidos, né? Em dia claro, seco, corta as raízes e pincela, né? Com uma pasta bordaleza ou uma pasta biodinâmica. Ou se você tiver alguma suspeita com fosfito, né? Muito bom. Mas seria uma cauda desinfetante nesse caso, porque você não vai usar uma tinta látex ali num caso desse, porque a gente está muito próximo ao solo e no solo tem os fungos de madeira, né? Os fungos perigosos, né? Então esse desfranqueamento é um negócio muito importante e acontece muito, né? Ó, aqui ele está cortando com a tesoura, que não seja uma tesoura Katsuni, né? Porque a terra estraga a tesoura, né?
Aí você vai ver a melhor maneira de você fazer isso. Com a tesoura é mais fácil, mas vai estragar a tesoura, porque você está mexendo com terra. Agora, para colocar uma tesoura mais baratinha lá também, tem que estar afiando toda hora também, porque ela não pode mascar, né? E olha só, que tem, nesse caso aqui apareceu bastante, franqueou bastante, né? Olha quanta raiz que nasceu no enxerto, né? A hora que ele tirou a terra, tava cheio de raizinha lá, né? Você retirando as raízes do tempo, ela não corre de novo? Porque aqui ela saiu porque ela está em contato com a terra. Aí depois, quando ela fica no ar, aí vai ser o mínimo que sai. Só que saindo, você tem que tirar. E quando você enxerta muito baixo também, pode acontecer isso. Então a gente tem que evitar enxertar muito baixo. Se a gente viu aquela tretinha que deu lá, o pessoal quer enxertar baixo porque é mais fácil. Porque daí o monte de terra é menor, né? Mas eu vou ter essa questão também. Certo? Em geral, o brilhou foi eu, o cara tem que enterrar enxergar uns 3 metros embaixo da terra. Em geral, tem um prazo assim que a gente imagina que a raiz já vai estar fazendo para poder verificar? Não, esse monte que você faz, você deixa um tempão lá. Assim, para ver isso aí, quando você for abrir, você vai A hora que ver. você abre, você vai ver. Você não pode ficar abrindo. Você põe um monte e larga lá. Você só vai ver a hora que você foi tirar um monte. E muitas vezes acontece isso. A história sozinho um monte, né? Oi? A história sozinho um monte. Ainda tem essa também, do monte desmanchando aos poucos. Tem mais essa aí. Então, gente, esse daqui, só mostrar uma foto num esqueminha, né? Aqui eu tenho o cordão, que pode ser o cordão da espaldeira, o cordão do Y ou o cordão lá da latada. Esse cordão aqui vai ficar para sempre. Aí, aqui cresceu primeiro ano, aí você cortou com 2 gemas. Depois cresceu outro ano, cortou mais com 2 gemas. Esse outro aqui, você vai podar aqui. Essa estrutura aqui chama esporão, né? Porque a uva, principalmente as menos vigorosas, elas vão produzir no ramo de 1 ano. A Niagara, às vezes, produz até em ramo de 2 anos. Porque ela é ela é vigorosa. Mas na maioria dos casos é ramo de 1 ano. E dependendo da variedade, aqui você deixou 2 gemas. Dependendo da variedade, você tem que deixar às vezes 3 gemas. Aí quando você vai ter que deixar muitas gemas, o que o pessoal faz? Poda um ramo para produção com as 3 gemas e outro ramo você volta com 1 gema. Aquele que você podou com 1 gema, ele não produz aquele ano. Ele vai produzir o outro ano. Então você faz esse esquema, porque senão se você fosse 3 gemas, daqui a pouco eu esporando desse tamanho. No caso, uma poda mista. É uma poda nesse mista. sentido. É uma poda mista. Poda mista tem como objetivo isso. Você não fazer o esporão ter que crescendo tanto, né? Então você fica 3 anos no ano, 3 anos no outro, 3 anos no outro. Então você deixa poda uma com 3 gemas e poda a outra com 1 gema, 2 gemas. Às vezes 1 gema. Porque o objetivo é. Aí o outro ano, aquela que você poda, aí aquele ramo ali vai ficar 1 ano ali sem produzir, porque você podou curto. Aquela variedade, se podar curto, não sai gema de flor. Aí você, quando ela ficar com 1 ano, você poda com 3.
Aí essa que você tinha podado com 3, aí você volta lá embaixo. Poda com 1. Né? Então tem esse tipo de poda que você faz também com algumas variedades que você tem que fazer uma poda mais longa no ramo de 1 ano. E qual que é a relação, assim, quantos de esporão você deixa, quantos de 2G você deixa, assim, em relação ao pé? Ah, não, assim, porque tem variedade que tem internó mais longo, mais curto, né? Tem variedade que você vai deixar menos cachos e mais cachos, e você vai fazer essa avaliação em loco. Mas, mais ou menos, né? Você vai deixar aí uns 15, 10 centímetros de produção, uma a outra. Mais ou menos. Mas isso é muito, essa pergunta é muito Então, por exemplo, criteriosa, porque varia com variedade, varia com tipo de condução. O negócio é o seguinte, quanto mais eu quero que todas essas gemas subam, entendeu? Eu quero que todas essas gemas subam. Se eu quiser fazer um controle de cacho, sobe todas as gemas. Aí eu faço o controle de cacho, eu tiro uns cachos que eu não quero que fique. Não, por exemplo, o que eu pergunto foi o seguinte, num pé, quantos esporão você deixa? Por exemplo, seria interessante, você deixou lá várias gemas, 4, 5 gemas, para formar os galhos. Esporão para o ano que vem, em relação ao que você deixou para produzir. Não, é 1 a 1. 1 a 1? É, aqui ó, tá aqui o esporão. Tá. Um para produção e outro, Justo. Tá bom. né? Esse misto eu vejo muito em Y, assim, quando o pessoal faz. Eu achava que era para deixar um largar mais alto e o outro mais curto. Não, é porque o que você podou muito curto não vai produzir. Porque aquela cultivar, você tem que podar mais longo. Para ela, a gema que vai dar flor é a terceira, quarta gema. Você não viu lá que o Sérgio levou sei quantos anos para descobrir a gema da moscato de érebo? Na hora de desbrotar, normalmente desbrota, né, na dúvida. Aí na hora de desbrotar, o que a gente viu ontem, então, a hora de desbrotar, que foi o que a gente viu ontem, por quê? Na hora que você corta aqui, pode vir vários brotos. Aí você deixa um. Não, eu sei, eu falo assim que nem você está falando, deixar, né, o mais longo e o mais curto. É, isso que eu tô falando é no ramo velho, no ramo seco. No ramo seco. Agora desbrota é uma outra etapa. Tá? Vou ver se tem fotinho aqui. Esse aqui é no ramo seco. Isso você, por exemplo, agora Niagara você não precisa fazer isso. Niagara, a Bordeaux, É Itália. Seibo, a Itália tem que fazer. É Itália que vai fazer. Pode misto, Pedro. A Itália tem que fazer. Olha que eu saiba não. Agora, se aquela variedade suportar a poda curta, aí não faz sentido você fazer isso. É só para variedade de poda longa. Mas Tá? o que ele está querendo dizer na desbrota, você sempre tem que preservar o broto da coroa. Para você sempre manter o mais baixo possível perto do. Ah, claro! Por exemplo, sim. O que ele está querendo dizer? Isso. Só que às vezes o broto que está muito próximo, ele não é de flor. Não vem cacho. Viu? Então, mesmo assim você tem que deixar, né? É, ele não veio com caixa. Porque você vai podar uma, vamos supor, uma uvitária. É a partir da quarta gema, né? Quarta e quinta gema. Aí você deixa lá embaixo com uma e o outro, aí você faz a mista, com uma gema e com 4 gemas. Para no ano que vem você inverter, né? O ano que vem inverte. Inverter. Isso. Você estava falando do Sérgio, dessa moscato aí. Moscato de érebo. Mas ele fez a tentativa e erro ou ela que tem problema? Tentativa e erro que ele foi fazendo. Ele foi fazendo, podava, não produzia. Podava, não produzia. Ele tem até um vídeo, né, que fala, eu não sei quantos anos que ele... Tem uma análise que a gente faz para definir a altura de poda, o pessoal da UTV faz você pega uma vara inteira antes de podar, né? E você vem de cima para baixo, você corta a gema no meio e olha para a lupa.
Porque aí a gema diferenciada você já vê o brotinho no cachinho. Você vê os primórdios ali. Isso, então aí você vai fazendo, né? Faz a gema toda, onde deu de baixo para cima 2, pronto, você pode ali. Né? Então, aqui, Só que eu daí, pensando nisso, veja bem. aqui, eu pergunto. Então vamos lá, vamos mais além nisso que o Pedro falou. Para ter eu falei que tinha um cacho de uva dentro da gema, eu falei ontem. Mas só vai ter o cacho de uva se a gema estiver diferenciada, né? Se houve algum problema, tipo assim, se eu não fiz uma poda verde, que deveria ser feita, e outras, de acordo com a variedade, precisa de mais ou menos luz para diferenciar em primórdios. De repente tem ano que ele podou certo, só que não diferenciou, porque ele tinha que ter feito uma poda verde que não fez. Ou foi um ano que ficou muito nublado, sei lá, sabe? Quando você faz essa experiência, você não tem controle do que. Então isso é uma estratégia. Você vê onde que está o primórdio de flor, né? Bater lupa, né? Com uma lupinha de 20 vezes você faz, né? O canivetinho você corta e bota, olha ali. E aí você define a altura. O pessoal de onde vinha que tem esses problemas, você fala de escolhe. Lá no seu, não sei se lá na sua, depende, a gente tenta fazer isso hoje. Eu só pedi pro seu Antônio de podar e guardar. Então, mas ele tem lá também, Você tem algum ramo do ano passado lá que você não podou ainda? Já podou tudo? Tem. Então, vamos ver hoje à tarde isso, Tem lupa aí? Corta Acho um que eu monte tenho, lá. tem. Hã? Corta um monte lá, né? Eu acho que eu tenho no carro. Então, é uma coisa assim, né? É uma coisa... Porque os ramos de ano, da ponta, tá vindo cacho. Na ponta está estourando, já está estourando com cacho. Tem um lá que eu TLX separado, desse tamanho assim, ó, são 3 cachos. Se o da ponta tá com caixa, lá embaixo tá diferenciado, né? Tá diferenciado. Não é? Porque ele tomou mais sol do que o da ponta. Ou não. Ou também não. Se ficou nublado ali e ali embaixo, Pode acontecer também. entendeu? Então, você está vendo a importância do conhecimento da aula de ontem? O problema do Sérgio é que ele achou que a moscatel de Evan era poda alta. 5, 6 meses. Depois de 7 anos, se eu não me engano é isso. Depois de 7 Eu não anos, assisti ele era poda baixa. No caso que ele sempre, vou falar acho que geral, né? Sempre você vai buscar referência da região de origem, né? Mas às vezes muda. Então, mas lá, filho, lá tem muito mais horas de luz, lá no Mediterrâneo, na Armênia. Realmente, No verão, tem muito mais horas de luz do que aqui no Brasil. a gente traz isso para perto aqui. Às vezes você vê aqui no Brasil mesmo, diferença de região, né? Sim, mas o que eu tô falando pra você, de repente a poda daqui vai ser diferente de lá. Porque aqui tem menos horas de luz do que lá. Se eu não me engano, acho que é isso mesmo. Então, isso que o Pedro vai mostrar à tarde vai ser muito legal, gente. Só precisa da lupinha. Hã? Da lupa, não tem lupa. Você. É, uma boca grande, né? Não, eu acho que eu tenho uma luz. Tem? Vou ver lá no meu embornal. Nossa, estranho. O Pedro tem de tudo aqui. Toda hora eu vejo segunda Tem um microscópio não, Pedro? Eu ganhei? Tem um microscópio? Não tenho. Não? Ele tá louco, vem fazer curso. Aquela lentinha do seu. Tem microscópio, Esqueci nem aquela- Eu tenho uma, não é tão chique igual a dele, Estabilizador. mas eu tenho. Mas você sabe pra que serve aquilo? Você põe na lente do celular e tira foto. É. Eu tenho uma daquela. Não sei se tá na minha bolsa. Vamos ver. Vamos saber. Olha, tem, comprou e Pra tirar foto. Hã? É que eu não adivinhar que o Pedro ia sair com essa, né? É como eu disse, esse curso aqui é alto nível. Eu não vou ficando a nível de primórdios florais. E que curso que eu vou estar falando de primórdio floral? Só que na casa do Alfredo mesmo, entendeu? Não vou exagerar, mas Eu venho com o básico do básico, mas agora vou ter que vir de microscópio, lupa, raio laser, condutivímetro, pH-metro, né? não vou exagerar, mas Condutivímetro. Aí esse vídeo aí pra. Então, isso
né? A gente viu ontem que é a desbrote. Aí, numa geminha, a uva tem gema múltipla, né? Em um ponto sai vários brotinhos. Aí a gente vai escolher o que tiver melhor posicionado, o que tiver mais reto, o que tiver sem ataque de pragas e doenças. Porque às vezes nesse momento aqui, ó, tem algumas lagartas que atacam, broquinhas, alguma coisa pode atacar. Então a gente vai ver, de acordo com o objetivo do meu broto, eu vou escolher o que tiver mais de pezinho, ou se eu quiser para continuar o cordão, pode ser até o que tiver meio de lado, né? Nesse tamanho, às vezes não dá para ver, dependendo da variedade, se tem flor ou se não tem flor, né? De preferência, vou deixar os que tem flor, né? Silvana, só nem a dele agora está brotando agora, as novas. Às vezes acontece de secar ali, dar uma murchada. Ela tem um segundo broto ali? Às vezes Tem. acontece? Tem. Até quantos teriam ali? Assim? Depende da variedade. Produtivo. Depende da variedade e da diferenciação na última estação. Mas ela tem vários. Agora, quantos por variedade, isso muda. Muito por variedade para variedade. E muda de ano para ano também. É que eu vejo muitas vezes, igual o caso deles plantou agora, raiz nua, sai o broto, de repente seca, não sei, sol, o que é. E Às vezes essa seca que dá no broto, às vezes é uma broquinha que entrou ali. Mas, veja bem, um broto de um cordão, vem um, depois vem outro, é diferente do broto que vem da muda. O cordão, ou uma planta formada, que você vai desnetando, que você vai desbrotando, ele tem reservas, energia para brotar de novo. Às vezes a muda, muitas vezes a muda, se você perde um broto, ela gasta energia para formar outro. Às vezes ela pode até ter outro, mas ela não tem energia para vir. Então é diferente você comparar a brotação de uma muda do que comparar a brotação de um cordão formado já, grosso, já com teor de reservas que a gente viu na aula passada. No caso deles aqui, vamos dizer que está a raiz nua subindo a brotação, nem você falou, uma broca, alguma coisa secou. Às vezes ela não tem energia ali, mas ela está trabalhando a parte de raiz, não significa que ela está morta. Vamos comentar. Eu não entendi. Não, já aconteceu uma vez de secar 2 brotos. E aí eu fui puxar para tirar, a raiz estava assim, longe já. Então o que eu quero dizer? O broto seca, mas ela continua trabalhando a parte dela ali. Uma coisa está ligada com a outra. Para a raiz crescer e para a raiz absorver nutriente, tem vários modos da raiz absorver nutriente. A maior quantidade de nutriente absorvido é pela evapotranspiração da parte aérea, da folha. Então, sai a água da folha e como se fosse uma bomba puxando. Então, eu preciso de folha, tanto para fazer fotossíntese, para dar força para a raiz, como para ter essa evapotranspiração e puxar a água pela raiz. Eu não posso perder todas as folhas. Agora, no caso, mas tem outros modos da planta absorver nutrientes, né? Então, de repente, se eu tenho uma perca momentânea de folha e logo vir outra, tudo bem, não pode ficar sem folha. Muito tempo. No caso deles aqui, tô condenando não, hein? Perdeu ali a brotação, tudo. Ele vai ter que substituir aquela muda? Não, deixa quieto lá. Não vingou esse ano, deixa quieto. Não pode ficar muito tempo sem folha, não. É parcial. Momentaneamente está sem folha. Logo tem que vir outra. Se não vir outra, aí a planta morre.
Você está falando da pequena? É, da sua muda que plantou. Da pequena. Não, ele está pensando que a planta só vai viver só com a raiz. Não, Não, tem que ter. tem que ter a parte Se não aérea. brotou naquele momento lá, tchau. Às vezes pegamos uma geada. Não brota o ano que vem. Nós já tentamos fazer a repoda. Acho que nem o cordão. Mas a repoda também, raramente, ela não vem tanto fácil. Porque a planta não tem força, né? Ela vem quase sem, cara. Ou a gema já é diferente, né? A gema que ia dar flor já veio, a outra já não tem mais. Às vezes bota na coroa. E daí você poda muito baixo ou poda no ramo de 2 anos. Aí não vem Aí não vem com flor. Eu acho que se a planta não reage naquele ano, a planta morreu. É, ela não vai viver só sem folha. Ela tem que, momentaneamente até pode viver, mas tem que ter as folhas. Mesmo essa que está grande aí, que tá, se ela não vier broto nenhum, esse ano, o ano que vem não vai vir também. Ela vai morrendo. Já morreu, né? Se o broto que a gente cortou aqui, se o cordão que a gente cortou, fez cordão, se ele não brotar nada, Não, ele vai brotar. não. Se não brotar, é a história que eu contei ontem da amendoeira, lembra? Que plantou uma planta exigente, muitas horas de frio. Aí, por conta de não ter as horas de frio, ela não brotava. Aí foi indo, morreu. Porque a planta tem que ter folha. É a folha que é a fábrica de alimento, de formar açúcares, principalmente, com a energia do sol. Ela não consegue viver só de raiz. E um porém também, se ela não brotar na copa, vamos supor que a copa ficou estéril, não vai brotar mais. Ela começa a brotar de baixo. Ah, sim. Aí pode ser até o cavalo. Ela brota ou o cavalo, ou às vezes ela tem alguma gema que quebrou a dormência ali embaixo, ela brota. É porque se ela morreu em cima, você vai quebrar a dormência do que está embaixo. A planta tem estratégia de sobrevivência, né? Se morreu uma coisa de cima, ela morreu, quebrou a dormência das gemas de baixo. Né? Se acontecer muita coisa errada para ela não brotar, né? Principalmente a uva, que é uma planta de deserto, e ela, por isso que ela tem gema múltipla. Porque no deserto pode perder muito. Então, por isso que ela tem essa estratégia de rebrotar, de ter gemas dormentes. Ela deixa algumas gemas dormentes de propósito, só para numa estação de perigo ela ter uma reserva de gema ali, daí ela brota. Na parte de tronco, mas ela chega a ter 5 a 6 gemas, né, dormentes, pequenininha. Só que não é, vou podar, vai brotar, não é bem assim. Tem que ter algum estímulo. Um estímulo. É. E esse estímulo geralmente é um estresse, alguma coisa, né? E daí o estresse vai produzir alguns hormônios ali, e lá, se você não brotar, você vai morrer, né? Mas a planta, a uva, ela tem estratégias. Por conta de ser uma planta de semiárido, né? Então, desbrota, vamos ver outra coisa. Desnetamento, a gente viu ontem, né? Tirar o mais rápido possível, né? O Pedro deu a dica de tirar o mais rente possível, para ela não rebrotar mais rápido. E todas essas que a gente falou, que estamos falando aí, desbrota, desnetamento, sempre fazer em dia claro que nem esse. Possível. E, de preferência, logo após essas podas verdes, fazer uma pulverização aí com alguma coisa, para curar os machucadinhos, para evitar a infecção. O que ele mostra na segunda foto que tem um círculo vermelho? Método. Só de ter cortado? Porque daí ele cortou até errado, né, ou não? Deixou uma ponta. Deixou uma ponta. Hã? Não, então, mas não tem que cortar nem? No toquinho tá aquele. Não, eu acho que Deixou lá para mostrar. não é, ali acho que está começando a sair um neto. Eu acho que é só isso. Acho que não, ele errou. Não, ele cortou. Ele cortou, errou mesmo. Tem que culpar o O corte é feito na base. É, porque a gente vai querer, até fala, assim, usa aquela tesourinha, né, para cortar. O ideal é quanto mais cedo você fazer de lado, assim, ó, para sair bem íntimo. Porque se deixar esse toquinho, se for isso, aí ela vai brotar mais rápido. Quando a gente fala que nem aqui deu essas geadas,
é aconselhável deixar uma porcentagem ali Porcentagem do quê? de netos ou não? Não, o neto pra cima, mas qual objetivo seria? Não. Ah, eu diria uma geada queima tudo aí, você já tem algum brotando ali, uma Não, mas esses netos estão lá em cima. Entendeu? Desfolha. Então, a desfolha, o senhor Pisolante falou uma coisa. A desfolha, o que que é? A desfolha é você tirar as folhas próximo ao cacho, quando o cacho começar a pintar. O senhor Pisolante falou ontem que ele já tira agora, mas... Ele tira as de baixo do cacho. É, abaixo do cacho só, né? Isso, aplicação abaixo do cacho. Porque a gente vai ver na hora da pulverização que quando você vai fazer, você tem que colocar o bico para cima e depois você vira a haste e põe o bico para baixo. Então, de repente, tirando essas abaixo, a cauda tem que atingir o cacho. Eu faço assim, eu tiro abaixo do cacho aqui. Abaixo tira. Por que você acha ruim? Você falou demais. Porque tinha cacho que estava alto lá no dele. Daí vai ter que... Aí você vai tirar tudo aquilo de folha? Não pode. É. Mas depois ele falou que ia tirar aqueles cachos no alto. Até porque de minha galha, se você tirar muita folha, ela dá uns cachos tudo vermelho, umas cores feias. E dessas... A vantagem do Y é que você não precisa fazer isso. Que os cachos ficam pendurados. Né? No Y precisa, tá? E essa variedade, a Vitória precisa tirar bastante folha, né? Hã? A Vitória precisa tirar bastante folha, não precisa? Porque ela não cresce muita folhagem. É muito vigorosa, né? Não, a gente vai tirar os netos. Não, a desfolha. Não, no Y não precisa. Não precisa. Não, porque o cacho está pendurado. Entendeu? Mas e o excesso de folha? E os adolescentes de 30 anos? Com o desnetamento, você vai evitar essa sombra. Certo? Olha aqui, ó. Aqui, o que ele falou aqui? Acho que no caso da Vitória dele é mais desponta mesmo, que seria um grande desponta. Não, eu cheguei na desponta. Peraí. Agora dá um zoom nessa foto de baixo pra gente. Então, Deixa eu só ver uma coisinha aqui antes que eu pulei. Peraí. Desponta. A desponta eu pulei aqui, gente. Aqui, ó. Não, que é isso que é Ó. a Vitória dele. Então, a desponta, que a gente viu ontem também, né? Aqui ele falou 6 folhas, né? Evaporação, supressão dos ramos herbáceos, o qual deve ficar com mais ou menos 6 folhas após o último cacho. Eu falei de 8 folhas, né? Porque eu mexo mais com uva fina. mas é 6 após o último cacho. Se ela tiver 3 cachos, já tem mais 3 folhas para baixo, que dá 9 folhas. Né? Com a desponta, busca-se favorecer a maturação das gemas da base do ramo, equilibrar a vegetação, aumentar o peso médio dos cachos e melhorar a qualidade do fruto. Por quê? Porque se você deixar ela crescer indefinidamente, na ponta, é dreno. Aí vai ficar gastando energia lá em cima, em detrimento das gemas, que eu quero que amadureçam para o ano que vem, em detrimento dos cachos, que eu quero que cresçam e fiquem gostosos e coloridos, vai ficar gastando toda a energia com o broto lá em cima. Então, chega lá em cima, cortou, né? E usando o raciocínio do Pedro também, né? Cortar bem rente para evitar a rebrota logo. E lembrando que eu falei ontem também, a última folha lá, deixa ela ficar adulta antes de desbrotar de novo. Silvana, mas é aí que eu falo que entra o neto. Quando você está ali em cima, chegou na época ali pra frente agora, às vezes dá uma chuva de gelo e arrebenta essas 9 folhas que você tem. Às vezes a gente comenta de deixar um ou outro neto mais pro sobressalente ali, para reposição de energia de sol, não tirar todos.
Mas isso a gente está falando de tempo, de clima de cada lugar. Aí às vezes você está ali com as folhas contadas. Dá uma chuva de granizo aí, você perdeu. Porque se der uma chuva de granizo, gente, a gente perde até os cachos, né? A uva é uma das culturas que mais sofre. A uva e o caqui são as culturas que mais sofrem com chuva de granizo. Então, se te deixasse um neto lá para baixo, esse neto iria para se formar um outro cacho, né? A gente diria mais para a questão da fotossíntese mesmo. A gente deixa às vezes no alto para a fotossíntese mesmo. Um ou outro, já pensando no pior, vamos dizer assim. Mas é um comentário que eu vejo nos lugares, só ideia mesmo. Então a desponta que eu tinha pulado, né? O que você quer ver aqui na desfolha? O zoom? O que você quer ver na desfolha? Aqui tá, olha aqui, sem desfolha e com desfolha. Desce um zoom só pra gente ver. Né? Tá, eu vou aumentar aqui. Como é que ficou essa depois? Eu tenho uma foto melhor que essa, depois eu vou mostrar, tá? Essa foto tá muito ruim, porque essa foto tá péssima. Porque a desfolha, quando você faz a desfolha, o ramo chegou lá em cima já. Porque os cachos já estão pintando, já estão de meia baga para cima. Então, aqui dá a impressão, ou é espaldeira baixa, sei lá o que é isso. Eu acho que foi meio funcionário que desbloqueou isso aí. Não, o que eu tô achando é que tem pouca folha aqui, ó. Esconderam abaixo. Né? Tem jeito. Aí ficou, olha só, dá a impressão que você tira metade das folhas. Não é isso, Tá estranho, né? Eu tenho uma foto melhor do que essa. Eu vou mostrar pra vocês. Parece outra planta. Você tá aqui? Hã? É o mesmo que tá filmando, não. Desculpa aí, Não. vai pegar você hoje. Deixa eu ver se eu tenho uma foto melhor aqui. Isso aí é o Parreiral da Silvana, né? Eu disse que ele vai ter umas fotos pra nós também botar no curso, né? Você já filmou essa, depois você vai passar pra nós aqui. Vamos botar lá, você vai falar com isso e tal, pra gente ver isso aí. Porque quando você manda funcionário fazer desfolha, você tem que ficar em cima. Porque a tendência é o cara tirar mais folha que pode. E não pode tirar muita. Porque nessa fase do cacho eu preciso muito, do máximo de folha possível. Eu só vou tirar ali o que estiver atrapalhando a pulverização. Não, isso que eu tô falando. Tem coisa que você tem que tomar muito cuidado. A desfolha, acho que eu não botei aqui. A desfolha, a quebra de dormência é perigoso. Porque a tendência é o cara ir tirando, mas não é assim. Você tem que tirar com critério. Tirar aquelas folhas que tá tampando aqui o sol. E outra, em lugar, por exemplo, eu tô com um vinhedo ali na batedeira, solzão da tarde. A minha desfolha vai ser menor. Porque senão vai queimar meus cachos. E outra, se eu tô na batedeira sol da tarde, eu vou ter menos doença, né? Então eu tenho que ver isso também. Porque eu posso queimar o cacho com excesso de luz em certos anos. Lembra aquele ano que 2014 não choveu? Não choveu dezembro, não choveu janeiro. Deu até problema nas represas de consumir. Sim, que não choveu. No verão não choveu. Você lembra aquele ano? Que queimou de fruta? Aquele ano a gente teve problema de que cozinhar muda no campo. Literalmente cozinhar. Solo escuro, parecia necrose no colo da planta. Já mandava analisar, não tinha nada. Cozinhava. Porque um solo escuro, põe o termômetro num solo escuro, 3 horas da tarde, vê quantos graus que chega ali. Mas se você for ver, isso é um erro de instalação do pomar, né? A muda deveria ser instalada no meio de outras plantas, no mínimo com uma cobertura morta no chão. É um erro.
né? Então, depois eu mostro a foto melhor para vocês. Que essa foto que você olha, que dá a impressão que tirou metade das folhas. Não é isso. Para mim é outra planta. Não é isso. Não, é a mesma planta. Olha aqui, ó. É a mesma planta. Até tá no fundo aqui, ó. Ah, tá. Verdade. Mas não é o mínimo, você tira o mínimo de folha possível. Não pode tirar muito. Mas tira as grandes e depois tira as pequenininhas que continuam. Aqui, ó. Olha o que eu falei. Olha aqui, tá escrito aí. Né? Porque é a hora que a planta precisa de açúcar. O cacho precisa de açúcar. Quem produz açúcar na planta? Quem que vai produzir os metabólitos secundários? Né? Então é o mínimo possível, né? Não é? Silvana, não sei se você falou isso ontem, mas pode ser padrão essa desfolha ou vai mudar de uva para uva? Vai mudar de situação para situação. De uva para uva, de localização do vinhedo, do tipo de condução, espaldeira baixa, espaldeira alta, daquele ano. Vai que eu tenho aí um ano que dezembro, janeiro eu não vai chover. Não é? Aí eu vou fazer menos ainda do que costumo fazer. Porque se não vai chover, eu já vou ter menos doença, não vou? Não é? Então varia. Às vezes até de ano para ano. É desbaste, né? Que a gente falou. Você vai tirar o excesso de cachos ou vai tirar o excesso de bagas do cacho? Dependendo da situação também, né? Principalmente algumas uvas que tem cacho compacto, que a gente falou cedo, né? Às vezes tem que pentear a flor, depois pentear os raminhos, tirar a ponta do cacho. Mas muda de variedade para variedade também. Tipo, para uva para vinho, não vou me preocupar com fazer isso. Né? No máximo um raleio de cacho só, né? Raleio de cacho, né? Excesso de cacho. Excesso de cacho. É. Tem algumas variedades, por exemplo, a Sauvignon Blanc, ela tem um cacho compacto. Os cachos compactos são mais propensos às doenças, às podridão de cacho. A gromelera, a botrytis. Mas é complicado você ficar fazendo raleio de baga no cacho. Então a gente trata. Faz um tratamento. Mas daí fica esperto, que essas variedades elas têm mais propensão a ter esse tipo de problema. Mas esse cacho, você falou assim, que as bagas muito aglomeradas, muito juntas, podem propiciar doenças. Um microclima ali favorável para as doenças de cacho. Então, já que eu sei que aquela variedade desse jeito, então eu tenho que tomar mais cuidado ainda, né? De repente, nessas variedades de cacho compacto, eu tenho que fazer uma desfolha mais forte, né? Para arejar mais, né? Não é isso? Mas aí o sol não vai bater mais também? Daí você tem que medir isso, né? Porque na verdade eu quero que bata sol lá para diminuir a doença. Mas o maior problema é quando começa a estourar aqueles cachinhos lá, vai compactando, ali que é o problema. Não, tem variedade que é uma característica genética. É cacho compacto, cacho solto. Isso é característica genética. Tem variedade que é de cacho compacto, tem variedade que é de cacho solto. Assim, da doença mesmo, quando o cacho compacta ali, começa a estourar, se não ralear, é quase impossível. Tem que ser um tratamento preventivo, que começa na florada. Esse tratamento para prevenir doenças de cacho já começa na florada.
Porque tem algumas doenças que ficam alojadas no estilete da flor, fica guardada ali. Ela entra e fica guardada até a baga começar a amadurecer. Então você já tem que tratar na flor. Vai colocar, Aqui vai, ó. Olha aqui, ó. Ó. Olha o que a gente tá falando aqui. O desbaste para algumas variedades que se apresentam muito compactas pode representar até 60% dos bagos. Ó, você tira quase tudo. O bago fica maior. É. Até 60%. Vai da variedade, né? É. Não adianta eu pegar uma Isabel. Não precisa. Não, pode dizer. Mas Ela não vai ficar grande. Então, experiência, né? Deixa um cacho por ramo e penteio. Aí a coisa já complicada desse tamanho. Não. As variedades, ela tem o potencial genético máximo. Isso. Ela vai chegar àquele tamanho máximo. Não é porque você vai deixar 10 bagas que vai ficar um bagão desse tamanho. Tá parecendo. É só pegar um baga. É só que delícia. Ô, Silvana, eu não sei se você conhece um pouco, só para dar uma descontraída aí, você conhece um pouco da história que uva, essas coisas. Fala aí. É, tem umas passagens bíblicas. A turma diz que o cacho de uva pesava 10, 15 quilos. Tava dois homens para poder Carregar carregar. um cacho de uva. Eu não sou muito dessas coisas, né? Sabe que é verdade? Para você ver que na Bíblia, eu acho que capítulo de Amós, está lá sobre doença, ferrugem, essas coisas, fala lá. Que na época Deus tinha toda a produção de fruta, não tinha nada e produzia. Aí o povo começou a se contaminar e tal, e Deus colocou lá, falou, ó, vai ter. Você pode ver que ele fala da uva, da figueira, da oliveira, o ferrugem, as doenças que ele falou assim, não, eu vou colocar lá. E às vezes fala, que é isso, aquilo, mas Deus colocou lá. Está lá, capítulo de Amós, eu não lembro do capítulo, mas está lá. Então você fala na próxima aula amanhã, pega lá e traz para nós o capítulo. Então quer dizer que tem as doenças da uva por causa do pecado do homem. Então, Isso. porque Você vê que absurdo. até porque. Era maçã? Pecaste sobre a terra de sangue. Está lá, tem. Recebestes vosso prejuízo. Recebeste o presidente e a ferrugem. As doenças que ele declarou. Se você for ver cientificamente, faz um certo sentido, né? Mas vamos filosofar depois, que daqui a pouco já tem que ir embora. Então vamos lá. Olha aqui, ó. Olha lá. Ah, beleza. Fazer raleio de bago. Tá vendo? Pega ali um por um. Acho que a professora é vendedora dessa tesoura aí. Essa vai jogando animado, né? Meu Deus, Japonês. todo. Japonês. Japonês animado, esse. A professora é representante. Vocês estão vendo por que desistiram de plantar rubi, Itália, benitaca, né? Tem condição? Não, e outra, ela tá aqui, né? E às vezes, antigamente era lapada, né? Mas eu não sei o que. Chega no fim do dia, o pescoço está duro. Não é? E outra, como é que ele falou lá? Você vai tirar 60%, né? 60%. Boa. E aqui, esse aqui é pra flor. Se tiver 100 vagas, vai sobrar 40 vagas. É. Isso aqui é pra flor. Aí a flor, o que que acontece? Essa escovinha, você aperta ela na flor e puxa assim, ó. Uma só. Pra fazer raleio de flor. Você estava falando do raleio, ainda tinha aquele cuidado que não pode pegar com a mão ali para não tirar aquela Pruína. Tem um monte de coisa ainda. Tem Não mais é graça só não. ainda. Isso você pode fazer de uma para outra? Você pode fazer em uma planta, depois fazer na outra, depois fazer na outra. É isso que você vai fazer. Vai levando, se tiver doença, vai levando. É, como é que você vai desinfetar cada vez? Se tiver 1000 pés, cada pé produzir 30 gachos, Isso aqui que é. 30 mil gachos. Então, é a escovinha que você
você põe ali e puxa. Você faz o raleio nesse ponto aí, raleio de flor ou de chumbinho. Ali em Pilares o pessoal faz muito raleio. As uvas deles é quase tudo de raleio. Hã? Pilares, as uvas deles é quase todas de raleio. Raleio e corta a ponteira. Corta pontinho, né? Isso mesmo. Esponte, né? O raleio esponte. É quando você corta a ponteira do carro, ele fica mais Cilindro, não. Ah, o Vitória precisa fazer isso. também. Raleio Grande barco. Mas tem um rapaz que um cara muito bom que produz aqui, que ele não faz nem raleio nem esponte. E aquela onde fica grandinha? Vitória. Ela fica, né, Beto? A do Paguta é maior do que a de Petrolina, né? Aquela que você me deu, ele faz. É de Petrolina. Ah, tá. Esse prédio azul aqui na esquina é um distribuidor. E aí nos presenteou com essa uva que ele traz do lado. Ah, ele traz de lá. Mas nós temos aqui em Louveira, tem um produtor que é campeão da festa da uva de Louveira, Aham. que ele está produzindo a Vitória e mas as vagas são maiores. A Isa não precisa fazer isso, ela já fica grande sozinha. Caixa desse tamanho daí. Só que tem um detalhe. Você pode fazer um cultivo e não fazer nada disso? Vocês comeram ontem, né? A gente degustou com vinho ontem uma uva passa de Vitória. Aí ela pode ser pequena, né? Né? Você pode ter esse objetivo no seu vinhedo, produzir uva passa. Não pode? E o valor agregado, você acha que é bom? Por exemplo, Precisa fazer esse cálculo, né? Ou precisa botar um preço, né? Porque na região de origem da uva, a colheita é no verão que é seco. Às vezes no próprio pé ela já fica passa. Agora aqui não. Aqui a gente vai colher na época úmida, então tem que usar secador artificial, né? e a vantagem é que você pode estocar e vender aos poucos. E vendendo aos poucos. É o que eu faço com o meu tequila. Porque a ideia que a gente tinha era o que não ficasse bonito. Você fazia isso, né? Então daí você não perde nada, né? Agora, coisa que você vai dar. Para aumentar o tamanho do barro, tem um negócio que você passa que aumenta o tamanho do barro. É a giberelina. Como? Giberelina. É. Eu mandei no grupo, que eu acho que vocês não viram, um processo de extrair a giberelina. Os processos natural de extrair a giberelina. A giberelina é um hormônio da própria uva? A giberelina é um hormônio que tem na planta. Aí você extrai o ácido giberélico, que tem uma ação hormonal. Porque o hormônio mesmo é só o que tem na planta. O que vocês compram por aí é regulador de crescimento, fitorregulador, que tem uma ação parecida com o hormônio dentro da planta. Depois vocês dão uma olhadinha lá. Eu também dou uma olhadinha lá como é que extrai. Mas, segundo Pedro Etial, pode usar no orgânico por conta do modo de extração, né? Aí eu pus lá o modo de extração. Porque giberelina é uma doença de trigo, chama de berela. Ele faz o cair perfilhar porque é uma questão de giberelina. Então eles cultivam o fungo em laboratório e só purifica o hormônio, né? Para aplicar na uva. O projeto é isso. O cultivo de fungo ele purifica o giberelina. Quem faz nem vou mostrar. Eu já ouvi essa questão no trigo, é um fungo Uma doença do trigo. Isso aqui a gente viu noutra aula. O que você está reclamando? O que você está reclamando aí, filho? Ali, ó, regulador de crescimento. É. A pirenia é sem semente. E tá errado o que está escrito aqui.
Você não vai induzir a epidemia, você apenas vai fazer o fruto sem semente crescer. Uniformizar a maturação, daí seria o etrel, né, o etileno, com ação de etileno. Antecipar o período de colheita, você quebrar a dormência. Para derrubar a folha, que a gente falou ontem também, pode usar o etileno, né, porque o etileno é o hormônio do amadurecimento, do envelhecimento. Então, se você quer induzir uma folha a cair, você tem que amadurecer a folha mais rápido, né? Aí joga para induzir a folha a cair, né? Tem alguma coisa assim, por exemplo, a Isabel, que ela dá a maturação dela, às vezes é meio desregulada. Genética. Alguma coisa? Aí teve o melhoramento genético da Isabel precoce. A Isabel precoce já tiraram esse defeito genético, que no mesmo cacho tem baga verde, baga mais ou menos, baga madura. Esse é um defeito genético. Às vezes, quando tem amadurecimento desuniforme dentro do cacho, pode ser falta de algum nutriente, potássio, por exemplo. Mas a Isabel tardia, ela é um defeito genético dela, de amadurecimento desuniforme do cacho. Defeito esse que foi tirado por melhoramento da Embrapa, a BRS-ISA, que é a Isabel precoce. Aí tirou esse defeito genético. Mas se ela continuar fazendo isso, daí é deficiência nutricional. É potássio, né, Beto? Amadurecimento desuniforme da baga? Você pode ir embora também. Dentro do cacho. É um problema nutricional. Polinização passiva. Polinização desuniforme também, né? Que daí vai uma abelha poliniza uma florzinha, aí não tem outra abelha. Aí vem outra abelha outro dia. Né? O ideal é ter bastante polinizador, pá! Polinizou o cacho inteiro. Agora se tiver pouca abelha, né? Para a aplicação de reguladores de crescimento, procure um profissional habilitado. Perigoso. Pode queimar, pode comprometer o crescimento da planta. Então tem que ser um negócio muito certinho ali, né? Aqui, a gente falou muito sobre solo limpo, né? Deixar o solo limpo. Prática que vem caindo em desuso, né? Porque quando eu fiz faculdade, há milhões de anos atrás, né? Aí tem que instalar o pomar no limpo, né? Aí você olhava para o morro assim, que estava cheio de mato, nossa, que esse pomar aí é de viúva, tudo largado, né? Aí no mestrado já foi mudando, aí no doutorado já aumentar a biodiversidade. Nossa, aquele morro está regenerando. Quando eu comecei a trabalhar no governo, pouco antes, veja bem, quando eu estava fazendo faculdade, há milhões de anos atrás, como eu disse, tinha um programa no estado de São Paulo chamado ProVárzea. Porque várzea era uma área nobre para a produção de alimentos. Então, tinha um projeto do governo. Eu até fiz curso de drenagem e tal. Para drenar as várzeas. O governo fazia o projeto de drenagem de várzea, corte, aterro, dreno de encosta e tal. Fiz até um curso holandês de drenagem. Aí o governo fazia o projeto do local, o governo dava as máquinas, porque tinha muito corte aterro, né? Era máquina pesada. Dava as máquinas, o produtor só pagava combustível. Porque o governo queria abrir áreas nobres para a produção de alimentos. Aí hoje
Se você olhar para uma várzea, você já está preso, né? A APP, a área de proteção permanente. Então, as coisas mudam, né? E a gente tem que se adequando, né? E muda muito rápido, sabia? Muito rápido. As coisas mudam e depois voltam ao que era. E você tem que ficar ali. Bom, isso que a gente já falou demais sobre isso. Chega de falar isso. Aqui, né, cobertura morta que a gente viu, né, na última visita, né? E quando você vai optar por cobrir, pode ser bagacilho de cana? Deixa eu ver se está escrito aqui. Bagaço de cana. Olha aqui, ó. Desde que sejam isentos de sementeiras de plantas invasoras. Outra coisa, quando se usa palha, tem que tomar cuidado. Não pode colocar, veja, o nome já é palha, né? Não pode colocar capim verde. Quer dizer, cortar o capim e já colocar lá. Não pode. Sabe por quê? Porque o capim, os capins, tem muito trips. Tem outros insetos, mas principalmente muito trips. Aí você põe lá no meio da lavoura. Cheio de brotinho, cheio de cachinho. Você colocou antes, né? Mas, aí aquilo ali vai secando, aí as trips não tem que comer, aí elas vão pro mar. Então, para colocar palha, tem que esperar secar, cortar, esperar secar onde ela tá e depois trazer, né? Então, além dessa questão aqui de sementeira, e evitar semear ali, né? Vou cortar uma braquiária cheia de semente e colocar ali, né? Tô plantando braquiária ali, né? E vou falar pra vocês, cara, braquiária é um negócio que dá dor de cabeça no pomar. Braquiária decumbens, que agora não é braquiária mais, né? Como é que chama? Urugloa. Urucloa. Nossa. A braquiária urucloa. E outro, você vê aqui, você pula uma rua assim, uma não, para poder trabalhar, né? Porque às vezes a cobertura fica aí com uns 40 centímetros, né? De altura, né? E às vezes quando você põe mesmo, para durar ali um tempão. Porque se você põe um negocinho assim, não adianta nada. Então você já põe um colchãozão assim. E como é que você vai trabalhar no vinhedo desse jeito? Aí você põe uma rua assim, uma não. Para poder trabalhar naquela rua não. Aí o outro ano você inverte, né? Mas a gente já discutiu muito sobre isso, das vantagens e desvantagens da cobertura viva e da cobertura morta, né? Vamos passar. Alguém quer falar mais uma coisa? Não é matagal, é biodiversidade. Biodiversidade. Áreas de refúgio para os predadores. Cobertura de solo para evitar erosão. Você não vê nem a uva aí, né? Cadê a uva? Não tem praga lá. Então, o mato, quando a gente deixa, gente, não pode ficar competindo por luz, água e nutriente. Tem que ser mantido baixo. Né? Essa é a verdade, tem que ser mantido baixo. Por isso que é o problema da braquiária, né? Porque em época de chuva, você roça a braquiária, você fica 20 dias, ela já está cobrindo a uva. Se for espadeira baixa. Agora eu vou dormir agora. Eu vou conhecer qualquer coisa, qualquer coisa. Acertações da carneira. Então, tratamento fitossanitário, gente, a gente já falou bastante sobre isso também. E o tratamento fitossanitário
olha o que eu estou falando, se eu tive algum problema durante a primavera e verão, se a minha área não está equilibrada, olha o que eu estou falando, se eu vou iniciar o meu tratamento fitossanitário com as caudas bordaleza e cauda sufocáusica, que a gente vai fazer amanhã. Essas caudas são caudas fortes. No tratamento de inverno a gente usa elas em alta concentração, porque acima de tudo elas têm um poder dessecante. Onde ele encosta, ela está matando. Silvana, eu vou preparar a cauda sufocáusica. Eu vou fazer amanhã. Sim. Aí, vamos supor, quanto tempo ela dura? Dura séculos. Eu tinha, não sei se séculos, mas uns 20 anos ela dura. Lá na fazenda, Quanto mais velho, melhor, né? lá na fazenda, tinha a cauda lá, não, de uns 50 anos. Ô, louco. Sério, porque... Mas só que ela tem que ser guardada para durar um tempão assim. Tava guardada em garrafão, aquele garrafão de vidro escuro, com rolha de boa qualidade e parafinada. Porque se você guarda em vasilha de plástico, ela derrete tudo lá. Esses galão que a gente compra não é plástico, é nylon. Silvana, mas está na cauda branca, no caso? A cauda branca? Cauda sufocáusica. Ah, sim. É. Ela dura um tempão, mas tem que guardar ela bem guardada. Agora, esse biofertilizante que a cauda, ela não tem nada vivo ali, né? A cauda... Não, ela é muito preocupada. Essas caudas no tratamento de inverno, que a gente faz quando 30% das folhas caírem, tipo, do jeito que está lá no seu piso, vocês não entraram lá, né? Em vez de estar estudando, estavam lá tomando vinho, né? Aí, já está caindo folha. Naquele ponto que está lá, que eu mandei a foto para vocês, aí você já entra com as caudas. Aí, qual cauda que é primeiro? Primeiro é a bordaleza ou primeiro é a sufocáusica? O ideal é fazer as duas. Porque uma tem umas características e outra tem outras características. A gente vai discutir isso amanhã. Mas o ideal seria você, se tiver problema, usar as caudas antes da poda. Quando 30% das folhas, quando começar a amarelar a folha, você já joga. Aí, o tratamento de inverno vai consistir da aplicação dessas caudas. Aí, 25, 30 dias depois, pulveriza a outra cauda, se der tempo. Aí, mais 30 dias depois, faz a quebra de dormência. Por isso que às vezes você tem que começar em abril, né? Abril, maio. Que daí em abril você jogou a sufocáusica. Não, em abril você jogou a bordaleza. Aí em maio você jogou a sufocáusica. E em junho você faz a quebra de dormência. Junho, julho. Aí dá tempo. Porque para fazer a quebra de dormência, tem que ser 30 dias depois que você usou essas caudas. Porque essas caudas cortam o efeito dos quebradores de dormência. E qual que vem primeiro, a sufocáusica? Agora, isso a gente vai decidir. Ela fala da primeira bordaleza. Não. Se, vamos lá, a gente vai analisar primavera e verão. Se eu tive muitas doenças que a bordaleza pega, a primeira é a bordaleza, porque às vezes não dá tempo de aplicar a segunda. Se na primavera, verão, eu tive alguns problemas, doença que a sufocáusica pega, ou se eu tive muito cochonilha, ou se eu tive muito ácaro, geralmente daí a primeira é a sufocáusica. Porque a sufocáusica vai pegar ácaro, vai pegar cochonilha, vai pegar antracnose. Aí vai depender da minha primavera e verão, o que aconteceu. Para eu decidir qual que vai ser a mais importante. Inclusive, a sufocáusica, é bom que ela seja a última, porque ela tem uma ação de quebrar a dormência. Porque ela judia muito a gema, ela dá um estresse.
E a bordaleza, ela pega mais o quê? A bordaleza, ela serve para algumas bactérias. Por exemplo, se eu tive algum problema de bactéria, eu vou usar a bordaleza primeiro. O míldio também, o míldio é cobre. Muito problema com míldio. Vou usar a bordaleza. Mas sempre eu vou ter ácaro, vou ter cochonilha. Então, na maioria dos casos, eu vou optar pela sulfocálcica primeiro. Silvana, quando a gente fala da sulfocálcica e, por exemplo, do cúmulo, que a base é mais enxofre, é melhor a sulfocálcica, no caso? Ou A só sulfocálcica muda forma uma molécula polissulfureto de cálcio. Polissulfureto, policarbonato. Polissulfureto de cálcio. E essa molécula tem uma ação mais eficiente sobre algumas coisas do que somente o enxofre. É mais eficiente que só o enxofre. Só que a sulfocálcica, vocês vão ver amanhã, tem restrições, né? Não é qualquer um que eu posso usar. Aí às vezes eu posso usar o cúmulo. Então, Silvana, você está falando assim de aplicar 30 dias depois, aquela de dormência, mas em junho ele não está muito frio para... Não, pode ser 2 meses depois, não precisa ser. É no mínimo 30 dias. Mínimo, tá? É. Vai que eu comecei o meu tratamento de inverno em maio, né? Aí dá maio, junho, julho, né? É no mínimo 30 dias. Sendo que, é assim, se der tudo certo, eu faço a bordaleza primeiro, porque a bordaleza, ela tem um efeito de segurar a planta. E no final, eu não quero segurar a planta. O cobre tem o efeito de travar a planta. Então, se eu puder usar ela primeiro, no começo, para travar ela mesmo, aí no final eu quero mais que ela acorde mesmo. Meu pai não foi fazendo isso. Hã? Acabava de colher a uva, passava e acabava de colher a uva, passava, para poder segurar um pouco. Segurar a folha. Depois, já que acabava de colher a uva em janeiro, A bordaleza, ela até trava essa brotação, sabe? mas não muito forte. Então olha que legal. Essa bordaleza, ela trava a brotação da ponta. Então, mas entre uma aplicação e outra não é bom passar o biofertilizante para dar uma repovoada? Não. Então, nesse momento, Não, só depois. Aí já era. Eu já arregacei com tudo. Aí eu vou, a hora que começar a brotar, aí eu vou. Então, Silvana, seguindo o raciocínio seu dele aqui, então a melhor hora de aplicar a bordaleza sufocal é no preventivo ali antes da poda. E aí depois seria biofertilizante. Isso. Só. Então você faz um tratamento de inverno. O que é o tratamento de inverno? É uma faxina. Você faz uma faxina no outono e inverno para eu começar a primavera zerado. Aí você só usaria desses em último caso, se aconteceu alguma coisa no meio do caminho lá. Aí depois da brotação, aí brotou, aí eu vou repovoando de novo. Agora, se eu cheguei num ponto que eu não tenho mais nada, né? Aí eu não preciso usar essas caldas. Nunca mais. Ah, que delícia. Já pensou? Que bom. É o sonho. É o nirvana, né? Aí o pessoal vai pra praia e fala. Escuta, e a gente está falando da coisa da manutenção da cauda que pode durar muito tempo acondicionado em algum... A sulfocálcica. A bordaleza não. A bordaleza tem que fazer e usar. A gente vai ver isso amanhã. Tá? E no caso do biofertilizante, a gente foi lá... Não, aí você faz e usa. Então, porque ele está lá no lugar, a gente botou no pulverizador. Não deixe esse pulverizador no sol. Mas se a gente for usar amanhã, tudo bem. Os biofertilizantes, o ideal dos biofertilizantes, principalmente esse que você compra e ele está meio em dormência ali no vidro, meio não, ele está em dormência no vidro, porque senão ele ficava estufando o vidro. O ideal desse que você compra é você preparar uma noite
e usar outro dia. Ou preparar cedo e usar à noite. Para ele ir ativando ali. Entendeu? Porque quando você compra ele está dormindo ali dentro do vidro. Aí você prepara, o fato de você colocar água, às vezes, junto com esses comprados, você põe um melaço, você põe um biofertilizante, junto com eles, na calda para pulverizar. Aí ele vai levar umas horas ali acordando, para quando ele chegar na folha ou no solo, ele já está acordado e já vai agindo ali, ou entrando, ou na superfície das folhas. Então, os biofertilizantes é isso mesmo que a gente fez: preparar no horário, esperar umas horas para usar depois. Na hora que pulverizar, os bichos já estão tudo ativos. Certo? Que é ali mesmo, ali naquela água ali, já vai ali, aumentando ali um pouquinho, né? Aí você já pôs a babosa, que é um probiótico, que vai ajudar mais. Pode pôr o melacinho ali. Qual é a ação do probiótico? Ele ajuda os micro-organismos. Probiótico. Porque probiótico tem a ver Tipo, com... o Yakult é um probiótico, É, né? pois é, eu ia citar isso. Tem até uns envelopinhos que está escrito probiótico para você fazer o iogurte. Se alimenta das bactérias do teu estômago, né? Põe algumas ali e alimenta, né? Escuta, e o betarril, que eu comprei esse poder, o betarril? O betarril é mais para os insetos grandes, né? Betarril é risopili, né? Hã? Deve ser betarril é risopili, né? Betarril. Isso. É lagarta. Lagarta. Eu vou colocar lá nos pêssegos, lá Esse na... leptóptero, né? Tipo borboletas. Mas na TV que eu vi no galado é mais para soja. Aí o registro vai passar, né? Mas o biológico é por alto, né? É onde tem um vídeo. A gente já falou isso ontem. Calagem. Irrigação, estamos falando Problema, isso aí. bastante, né? Por quê? Porque o cara fazer irrigação de uva. Por Vou quê? dizer um negócio para vocês aí, vocês viram? Tem uns parâmetros de microbar, parece né? Eu precisava de uma média de 3 a 6 milímetros por dia, que é a consome. Mas se eu vou fazer uma chegada para olhar, eu vou fazer 3 a 6. Eu tomei 4 com a irrigação. Olha o perdão. Não, isso aqui é um absurdo, né? Isso aqui é um absurdo. Por quê? Qual a lista dos absurdos? Primeira, você vai gastar muita água. Outra, a força da água machuca os tecidos tênues. Outra, você vai formar um microclima favorável para a doença. É tudo errado. E por que está no manual aí, na cartilha? É para dizer que não pode. É assim, bobo. Não, contra geada é a temperatura. É, para geada. Tem disponibilização. Contra geada é função. Mas eu tenho pulverização ali, fazer uma fertilização Não, para fazer quimigação. Só que a quimigação você não vai fazer com. Vai fazer com microaspersores também, né? Nossa, está falando que é favorável. O quê? Né? Está dizendo que é para fazer isso. A quimigação, você já ouviu falar em quimigação? Não. Quimigação, então assim, vamos ver, na uva, porque você vai jogar os pulverizantes, os produtos com pulverizador, né? Às vezes você tem uma microaspersão, você ergue o microaspersor e joga para escorrer nas folhas. Para a questão do ID. Qualquer coisa. Aí chama quimigação. Você usa a irrigação para jogar os agrotóxicos ou os biofertilizantes, qualquer coisa.
Em vez de você, como você joga no chão a fertilização, você pode usar quimigação. Na uva não tem esse problema, mas na temoia tem esse problema. A flor macho amadurece em hora diferente da flor fêmea. Então, Não se encontra. não, é terrível. Você tem que forçar a barra, cara. A fêmea tá fértil de manhã, aí não tem macho. Aí quando à tarde as machaiadas ficam maduras, a fêmea tá seca. Isso aí é o pé de temoia. Viu? E como é que você faz esse milagre? Como é que você faz essa... Essa conjunção! Como é que você ajeita essa trança? Como é que ajeita isso? No abacate eles falam que você tem que ter um grupo. Abacate é outra coisa. Abacate são plantas A e plantas B. Aí o que tem que fazer? Você tem que aumentar a umidade relativa do ar para deixar as fêmeas o mais tempo viável possível. Aí dá tempo, se aumentar a relativa, a umidade, ela fala, eu quero fresco, quero fresco. Aí dá tempo dos machinhos mais espertos. Complicado, hein? Não são todos, hein? Não são todos, né? Só os mais fortes conseguem. Você vai a diferença dos frutos? Os frutos ficam tudo torto. O fruto fica torto, cai frutinho. Em alguns casos, o pessoal tem que, a parte da tarde, coletar flores, aí coloca em cima da peneira, extrai o pólen, aí outro dia cedo mistura o pólen com talco, aí vai no aparelhinho, a parte cedo, que a fêmea está viável, e de flor em flor. Que trampa. Você faz isso lá? Eu não preciso fazer isso porque a minha época de florada, quando a minha planta dá flor, porque é tardia, já tá, o ambiente está bem úmido já. Agora, o pessoal aqui de Leme, lugar quente, lugar seco, que é a florada, às vezes tem florada em agosto, você tem problema seríssimo de polinização. Aí eles têm que fazer uma irrigação alta. Tem que irrigar para ficar à tarde, deixar a fêmea o mais tempo viável possível. É mais barato fazer isso do que polinizar de flor em flor. Aí eu tenho que usar o molibdênio, porque usando o molibdênio eu deixo a flor mais tempo aberta também. Fazer tudo isso para juntar o casalzinho ali. Mas fica bom, hein? Meu Deus. Mas tem alguém Aí, ó. Isso daqui, ó, você olha que acha absurdo, mas no Nordeste é assim. Irrigação por suco. E no irrigação por inundação por suco. Fica fácil para trabalhar nessas ruas. Não, imagina as dessas de madeira. Eu tô olhando aqui com vocês, mas como Eu pensei em quanto de pedra não pega assim. é que muda, gente? Né? No Nordeste é assim. Não, mas não no vale, né? No Vale São Francisco. Puxa, brincando. Mas acho que era porque o sol que ele ficava tentando dar as coisas. Eu mostrei uma foto pra vocês. O pessoal de Socorro que foi lá fazer visita. Eu pensei que fosse um protejamento. Aí é melhor plantar hoje. não, mas Não, é água de graça lá de São Francisco. não, mas deve ser algum outro local, mas a maioria é fechamento mesmo. Deve ser algum local específico. Não, fazendas grandes. É irrigação por inundação. Porque o cotejamento é caro, né, filho? Esse aí é só você passar uma máquina ali, fazer os buracos lá. Gotejamento para alqueires e alqueires de uva. É assim. Não é assim mesmo. Eu mostrei a foto pra vocês. Recente. Mas você consegue controlar a dosagem de água? Sim, eu não falei para vocês que tem um agrônomo só para controlar a irrigação? Mas não sabia que era essa várzea aí. Mas, gente, peraí. A hora que eu mostro, vocês pensam que vai ficar o tempo todo assim, né?
O projeto de irrigação é atrelado a um projeto de drenagem. Ele coloca a água e drena a água, contanto que a indução da quebra de dormência, eu não falei que é déficit hídrico? Entendeu? Então não é só jogar uma água, não é um brejo lá de arroz, não. Não é isso, são valetas que tem sistema de drenagem. Contanto que a quebra de dormência é por déficit hídrico. Não vai ficar assim o tempo todo. Calma, gente. Ah, bom. Ufa. Mas a hora que põe, né, Fá? Os fungos estão ali nadando ali, ó. Fitófora. Fitófora? Você sabia que a fitófora é aquática? Fitófora é um fungo aquático. Não dá pra botar feijão, não? Arroz? Arroz sim. Não, arroz é pouco. Gente, alguma pergunta? Agora vamos passear! Passear nada, porque tem a aula lá no outro sítio. Você tá preparado para Não, mas não tinha nada lá de 24 horas. Agora nós vamos fazer uma aula num outro vinhedo, né, gente? Alguma pergunta? Eu tenho essa pergunta pra fazer lá no sítio. Vai lá, tem bastante, puxa pra ver.